Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero começar a mensagem de hoje falando sobre uma decisão judicial em Belo Horizonte que barra o uso da Bíblia nas escolas. É isso mesmo. Uma decisão judicial em Belo Horizonte barra o uso da Bíblia nas escolas, a pedido do partido político PSOL. Sabe, todas as vezes que você vê atitudes de proibir, de coibir ou intimidar a pregação do Evangelho, em especial para nossas crianças, você sempre vai ver um partido político de extrema esquerda como o PSOL e o PT. Eu não estou aqui fazendo campanha política, nem tentando criar um senso político na sua cabeça. Mas sabe, o cristão, ele sabe escolher. O cristão faz escolhas, porque quando o cristão não escolhe, aquele que não conhece a Deus, aquele que não teme a Deus, ele vai escolher e vai dar poder a pessoas que podem fazer o mal. Todo dia, quando você liga a televisão, você vê uma adolescente que matou alguém, uma adolescente que sumiu, uma adolescente que está preso, que sequestrou, que roubou, meninas de 11, 12 anos parindo, meninas de 16 e 17 anos que perderam esperança do futuro porque destruíram a sua infância no mundo do crime e das drogas. E alguns partidos que dizem estar preocupados com o interesse das pessoas ainda se preocupam em destruir o resto de esperança que o país tem, que seria, na verdade, o crescimento da pregação da palavra de Deus. E entra com ações, são partidos como esses, são políticos como esses, são autoridades como essas, que estão destruindo a sociedade como um todo, e eles acham que não. Sabe, hoje você pensa quando olha para o adolescente, quando jovem, e pergunta quando a violência vai parar. E eu tenho uma resposta para você: ela não vai parar. A violência, ela vai aumentar e ela vai se intensificar, porque as pessoas estão se afastando de Deus. Sabe? Maninha permite que a sua filhinha vá para a casa da amiga, vá para a casa do amigo. Maninha permite que o seu filhinho fique na rua até tarde, fique na casa do amiguinho. É normal crianças de 10, de 11 anos estarem na rua 10 horas, 11 horas da noite, 0 horas, correndo, gritando, se prostituindo, se drogando. E eu não vejo nenhuma manifestação pública, gente. O que eu estou falando é doutrina, sim. Tem a ver com o Evangelho, sim. Tem a ver com a palavra de Deus, sim. E eu vou provar na mensagem de hoje. E eu não vejo os partidos
os políticos estarem investigando e acionando a lei para criarem mecanismos para salvar essas crianças da prostituição e das drogas. Se alguém conhece, bota aqui no comentário. Se alguém conhece algum trabalho de investigação, de atuação, para não deixar essas crianças na rua, correndo, se drogando, se prostituindo, coloca aqui no comentário. Eu vou ler, porque eu não conheço. Mas a justiça é constantemente acionada para impedir que o professor na escola leve a criança a se aproximar de Deus, para proibir que a escola leve as crianças a se aproximarem de Deus. E o resultado, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo nessa mensagem, é que o número de pessoas com TDAH só aumenta. O número de pessoas com doenças mentais só aumenta. A quantidade de suicídio só aumenta. A quantidade de pessoas depressivas só aumenta. E isso não vai parar de aumentar. Não é praga, é fato. Não é praga, meu amigo e minha amiga, é fato. Isso não vai parar de aumentar. Porque, gente, existe regra e contra-regra. Existe uma orientação para a bênção. Se eu faço ao contrário, eu recebo maldição. Quer ver? Pega a sua Bíblia e arruma a Bíblia. Pega a sua Bíblia. Abre no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante. Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Você tem que amar a Deus de verdade. Não é fazer de conta que ama a Deus, não. Tá? Como é que você pode dizer que ama a Deus e está fazendo mal ao seu próximo? Como é que você pode dizer que ama a Deus e não cuida da sua família, não cuida do seu marido, não cuida da sua esposa? Vai se converter? Como é que você vai dizer que ama a Deus e você é uma pessoa que deve somente a duas pessoas, a Deus e ao mundo? Não gosta de pagar, não gosta de trabalhar. Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração. Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Ainda que seu tempo seja curto, separa um tempo para Deus. Separa um tempo para orar. Separa um tempo para aprender. Você sabe qual é o mal do ser humano? Ele não gosta de ouvir, não o que é direito. O ser humano não gosta de ouvir instrução, orientação, hein? Quantas mães aí pega a filha, quando começa a falar com a filha sobre as coisas erradas que ela faz, para ver se ela se conserta, aí o que é que a filha faz? Vem você, minha mãe, não é assim? Lá vem você, meu pai, eu já sei de tudo isso. Por que não obedece? Por que não coloca em prática? E aí o Senhor diz assim: todo ensinamento que você está aprendendo sobre Deus, sobre a Bíblia, que hoje te ordeno, deve estar no teu coração. Ou seja, você tem que meditar na palavra de Deus o tempo todo. Você tem que entender que essa violência crescente, essa doença mental que está destruindo a sociedade, é porque as pessoas estão afastadas de Deus. E aí Deus faz uma orientação. Escuta essa aqui. Por que é que o diabo não quer a Bíblia na escola? Porque o diabo não quer que seu filho aprenda sobre Deus? Por que é que o diabo não quer que sua criança vá para a igreja?
Porque a criança, ela não pode ser levada para a igreja, mas ela pode estar dentro de um bar ao lado do pai que está bebendo com vontade de beber também. Ela pode estar ao lado do pai e da mãe que está fumando com vontade de fumar também. E outras já fumam. Outras já bebem. Outras já são drogadas, novinhas. E aí o Senhor diz assim, ó: você inculcará, ou seja, vai colocar na cabeça de teu filho a palavra de Deus. E você vai falar com seu filho quando você estiver em casa, quando você estiver andando com ele pelo caminho, quando você estiver se deitando ou se levantando, quando você colocar seu filho para dormir, quando você acordar ele, você vai falar de Jesus, você vai falar da Bíblia para ele. Enquanto tem crente que parece que não sabe disso, enquanto tem igreja, tem pastores que parece que não sabe disso, os soldados do inferno, os filhos de Satanás, eles sabem disso e estão usando o poder que eles têm para impedir que a sua criança aprenda de Deus. Sabe qual é a minha alegria? Você sabe qual é a minha felicidade, meu amigo e minha amiga? É que eles podem proibir que meu filho leve a Bíblia para a escola, mas eles não podem proibir que meu filho tenha dentro de casa. Eles podem até proibir que o professor fale de Deus. Eu não vi nenhuma proibição de o professor falar do diabo. Eu acho que do diabo pode. Eu ainda não vi. Se alguém tem alguma proibição aí, o professor não pode ensinar satanismo na escola. Por favor, coloca no comentário que eu quero saber. Me ajuda aí. Eu ainda não vi. Possa ser que tenha. Mas eles não podem proibir que eu ensine a minha família a palavra de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, é você. É a última barreira que impede que Satanás destrua suas crianças. Para de ficar reclamando. Para de ficar esperando que Deus faça tudo, porque tem coisa que quem tem que fazer é você. É você que tem que procurar saber onde seus filhos estão. É você que tem que procurar saber como andam seus filhos. É você que tem que ensinar seu filho o que ele deve fazer. Sabe, aqui tem no canal uma criança, e eu espero que essa criança esteja me ouvindo, que é a minha miudinha. Eu chamo de a minha miudinha. E a minha miudinha que eu dou o cheirinho do nariz. É a bênção que ela ouve a oração, ela consagra a água. A miudinha, já vou consagrar a água. Eu não lembro a idade da miudinha, mas deve ser 4, 5 anos. Não passa disso. E a miudinha faz a oração, e a miudinha pega a água do avô, pega a água da avó, pega a água do bisavô, pega a água da mãe, pega a água dela, apresenta ao Senhor e dá todo mundo para beber. É para beber que é a água abençoada. Sabe qual vai ser o futuro de uma criança dessa? Você não sabe, não? Eu vou dizer. É um futuro abençoado, porque Deus é com ela. E se tiver outra criança igual a ela me ouvindo, eu vou adotar você como minha miudinha também, meu miudinho também, que sua vida vai ser uma bênção. Deus vai abençoar você. Sabe, você maninha, painho, que está ouvindo essa mensagem, que bota a sua família para ouvir sobre Deus. Ah, pastor, mas às vezes a pregação do Senhor é dura, a verdade é dura. Eu não estou aqui ofendendo ninguém, mas você tem que tomar um lado. Se você não tomar parte do lado da luz,
então você toma parte no lado das trevas. Você tem que escolher um lado. Eu escolhi servir a Deus. E você? Eu escolhi abrir a porta da minha casa para Jesus entrar. E você? Eu escolhi ensinar a minha família o caminho da salvação. E você? Escolheu a mesma coisa? Que Deus abençoe você. Feche seus olhos. É momento de oração. É momento de falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, abrimos a porta da nossa casa, abrimos o nosso coração para que o Senhor entre. Entra, Senhor, em nossa casa. Entra, Senhor, em nossas vidas. Faz morada no nosso lar. Faz morada no nosso coração. Seja o Senhor a nossa luz, o nosso castelo forte, o nosso baluarte. Seja o Senhor a nossa força. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, tirando de nós toda doença e enfermidade, toda doença do corpo e da alma, toda perturbação mental. Fortalece a fé, a esperança do teu povo que se reúne comigo em oração. Esse povo que também convida o Senhor a entrar na casa deles, a entrar na vida deles, a fazer parte da família deles. Meu Senhor, abençoa todo esse lar, toda essa casa. Traz prosperidade, traz abundância de bens. Abençoa essa família, tira a contenda, tira a briga, tira a violência, protege, meu Deus, as crianças, os jovens deste lar. Porque essas pessoas que fazem parte desse canal, essas pessoas que me ouvem, elas não apenas oram, mas elas trabalham com a sua fé. Elas têm empenhado a fé, a esperança delas no Senhor. Então opera, meu Deus, o milagre. Opera, meu Deus, a maravilha na vida de cada uma dessas crianças, de cada um desses jovens, adolescentes, de cada uma dessa pessoa que ouve esta oração, repreendendo toda maldição, todo espírito da confusão, todo espírito da enfermidade, todo espírito do vício, que o mal não tenha poder sobre essas vidas, porque pertencem ao Senhor. Eu entrego cada vida, cada pessoa que me ouve, cada pessoa que ora comigo, eu entrego nas mãos de Deus, para que Deus abençoe, para que Deus guarde, para que Deus faça resplandecer a sua luz. Espírito Santo, eu peço a Ti, vem consagrar essa água, que pessoas de todas as idades pela fé têm apresentado, que esta água se torne poderosamente abençoada para o bem daqueles que dela beber. Que a doença, a enfermidade, a miséria, a maldição e qualquer mal que esteja na vida dessa pessoa, nos caminhos dela, quando essa pessoa beber desta água, que ela seja liberta em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.